Bem-vindo ao Dalma na Terra. Eu sou a Joana de Alma Roque, mentora de desenvolvimento pessoal, e venho convidar-te a conhecer os seres extraordinários que nos inspiram a ver em consciência, verdade e sustentabilidade. Com a Alma na Terra, os nossos convidados colocam o coração ao serviço do planeta e da humanidade. Vem connosco em partilha e comunhão com todos os seres. Bem-vindos ao Dalma na Terra. Hoje temos connosco a Liliana Marques, que é a criadora de um projeto muito inovador em Portugal, da Escola Portuguesa de Podcast. Bem-vinda, Liliana. Olá, Joana, obrigada. É uma honra estar aqui contigo e podermos conversar. Não, a honra é minha. Liliana, tu tens sido uma mulher extremamente vanguardista, tu vieste criar um projeto extremamente inovador e muito útil, que é ajudar pessoas que querem trazer a sua voz ao mundo a realizar esse sonho, inclusive eu. Com muita honra, Joana, com muita honra. Eu gostava muito que tu nos contasses como é que surgiu aqui na tua vida a vontade de vou ajudar as pessoas a criar podcasts. Na verdade, eu diria que isto surgiu ainda antes de eu saber o que é um podcast, porque eu tenho vindo a fazer a pensar como é que eu cheguei aqui, não é? E a refletir, e na verdade eu tinha 13 anos quando eu fiz o meu primeiro audiobook, Uau! ainda antes da internet, não é? 13 anos! Ainda antes da internet e o Cavaleiro da Dinamarca, e um dos trabalhos de língua portuguesa era nós podermos fazer uma animação de um capítulo do Cavaleiro da Dinamarca. Então nós decidimos fazer uma gravação sonora. Então íamos fazer o cavalo com os sons e não havia internet, ok, malta? Isto era tudo muito ainda old school, e foi realmente aí que eu percebi que o áudio já está na minha vida há muito, 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 muito tempo. Eu ouço podcast há muito tempo. Sou muito apaixonada por esta forma de comunicar, por este canal de comunicação, e, acima de tudo, aquilo que eu penso que o podcast é, que é um canal de comunicação muito autêntico, em que as pessoas podem verdadeiramente utilizar a sua liberdade de expressão para deitar cá para fora a sua mensagem, para partilhar com o outro aquilo que lhe faz sentido. E depois de ser consumidora de podcast, hum, nunca pensei que o podcast fosse efetivamente para mim, porque eu pensava que para ter um podcast é preciso ter um estúdio, como vêem, não. Para ter um podcast é preciso ter uma equipa de 50 pessoas, de não sei o quê. Mas não, nós podemos começar o podcast mesmo de forma muito simples e, diria, doméstica, por assim dizer, que o mais importante é mesmo a nossa mensagem. E foi isso que eu comecei depois, no final de 2020, a descobrir, quando eu depois, como empreendedora, depois de ter experimentado artigos de blog, mas sou uma mulher de ciências, digo tudo em 3 palavras, não ia funcionar. O vídeo, sim, eu já fazia vídeos, mas para mim fazer vídeos era muito complicado. Tinha um trabalho por conta de outrem, casa, família, e fazer vídeos, um vídeo de 3 minutos eu demorava, sei lá, 3 horas, 4 horas para fazer aquele vídeo, era muito desgastante para mim, e delegar não estava em cima da mesa de todo. Então foi o podcast que surgiu aqui como o canal que eu podia estar de pijama, despenteada, e que o mais importante era mesmo a minha mensagem. Foi assim que eu comecei, em 2021, o meu primeiro podcast, na área, numa área completamente diferente de hoje em dia, mas que desde aí tem-me vindo acompanhado. E depois de realmente eu ter experimentado em mim, resolvi também estar com outras pessoas, e quando me fizeram uma pergunta que mudou a minha vida, me perguntaram: Liliana, então o teu podcast está espetacular, mas tu ensinas também a fazer isto? E a minha resposta foi: sim, claro que ensino. E eu desliguei aquela chamada e pensei assim: E agora como é que vou fazer Liliana, isto? tu e a tua grande boca, agora como é que vais descalçar esta bota? Mas na verdade é que para mim já era muito fácil, porque eu já tinha organizado a framework toda para mim. Era só replicar com outras pessoas e ver se isto realmente funcionava ou não funcionava. E na verdade funcionou, e desde abril de 2021 cá estou a ensinar outras pessoas e a ajudar outras pessoas a colocar a sua voz no mundo com muito orgulho. E esta história de Liliana és a pioneira nesta parte. Para mim, às vezes, ainda me custa assim um bocadinho a acreditar, mas na verdade tem sido uma honra enorme poder acompanhar tantas pessoas, e principalmente tantas mulheres, a colocarem a sua voz no mundo, e acredito que isto desde só está a começar. E tu, na verdade, como é que ensinas as pessoas? Porque há várias formas, não é? Sim. E, inclusive tens criado projetos específicos para
que as pessoas se ajustem ao tipo de necessidade do podcast que querem criar. Sim, exatamente. Existem várias formas, mas acima de tudo, a minha framework vem muito de ah, as pessoas criarem o seu podcast de dentro para fora. Ou seja, pegarmos realmente quem é que são as pessoas, a sua essência, o seu porquê, porque é que elas estão a fazer aquilo que estão a fazer, porque é que querem fazer o podcast e a partir daí começarmos a construir todo o conceito e realmente a construirmos o podcast em si para depois podermos entregar à audiência e tendo em conta também os seus negócios, porque eu trabalho essencialmente podcast de negócio. Sabes bem que o podcast dá muito trabalho Muito. para ser uma coisa que nós, vou fazer por hobby. Ok, vais fazer um episódio, mas não vais passar disso e vais perceber que há aqui muito, muito trabalho. É trabalho e a estratégia. Realmente fazer porquê, de que forma, com que intenção, qual é que é o teu objetivo e levar a esta reflexão. E há pessoas que vão fazendo o caminho e se apercebem sim, querem continuar. Há outras pessoas que, ok, afinal, era só este o caminho que eu precisava para me orientar aqui noutras coisas e acabam por utilizar o podcast como, às vezes, como alinhamento de comunicação, porque na verdade nós temos muito pouco tempo para nos ouvir. E quem faz um podcast autodidata, por assim dizer, tem esta responsabilidade de se ouvir a si próprio. Quando é que nós nos ouvimos a nós próprios? É um desafio, não é? É. Então tu tens aquele desafio de te ouvires, que é, ok, tu gravaste, agora vais ter que editar. Vais ter que editar, vais ter que ouvir. Ou mesmo que tu não edites, que alguém edite, vais ter que aprovar aquela partilha que tu vais fazer. Então vais ter que te ouvir. Essa é a parte mais difícil. E isto é um desafio. É um desafio. Nós não estamos preparados para nos ouvirmos e para criarmos espaço para nos ouvir. E a nossa mensagem vai ficando cada vez mais alinhada, cada vez que nos ouvimos e que nos permitimos ouvir. E isto é um desafio para todos e para os empreendedores ainda Sim, mais. eu, por exemplo, quando criei este podcast, foi porque eu queria apresentar a um mundo de pessoas que eu conhecia e que achava muito interessantes, não é? Eu lembro-me na nossa primeira consultoria, tu disseste-me, ok, achas estas pessoas interessantes, mas então para que é que tu vais trazer ao mundo, ou que forma é que isto se te vai ajudar, não é? Profissionalmente, ou a tua missão, seja o que for. Qual é a tua intenção? No fundo, não é só dar o palco ao outro. Ter um podcast, como estamos aqui a ter agora, é um ato de generosidade. Joana, tu és altamente generosa por trazer aqui estas pessoas todas. Por isso é realmente também intencionalidade nesta generosidade, não é? Porque tu estás a dar, a dar, a dar, a dar, não é? E nós sabemos que precisamos aqui de equilibrar estas energias também do Equilíbrio. dar e do Eu- receber, não é verdade? Então acho que acaba por ser aqui, lá está, eu procurar esta intenção nas pessoas, não é com este, que não é com a minha intenção de procurar o equilíbrio entre o dar e o receber, mas Isso é. acaba por acontecer. Se calhar não lhe chamas assim, ou se Não não lhes... será, não é? Porque, Exatamente. porque é a tua área de trabalho, Sim. não é? E tu também vais adequar a tua linguagem, não é? E a minha comunicação, Claro, exatamente. mas efetivamente eu acho que é isso, e acho que é isso, por exemplo, no meu caso, tu sempre procuraste que eu fizesse, que é ok, todo este investimento, porque é muito grande, a nível económico, a nível de recursos humanos, de energia, De de tempo. tempo, é muitíssimo, não é? Tudo o que implica, não é? Criar e depois criar este alinhamento com a pessoa, não é? Quando eu disse, ok, eu quero algo natural, eu quero algo que seja familiar em casa, então como é que vamos ajustar isto e como é que fazemos da melhor forma para ti? E tu disseste uma coisa que eu não esqueci, que foi para que tu te sintas feliz e realizada e não queiras desistir. Para que tu vás feliz cada dia que fores filmar e dizes, eu não gosto mesmo de fazer isto. Sim, porque o podcast, em primeiro lugar, é nosso. É nosso. É para nós. Tem que fazer sentido a nós. Por mais maravilhoso que seja que eu queira partilhar, mas tem que ser teu. Tem que ser algo que vem daqui e tu sintas. Uau! Eu adoro fazer isto. E partilhar convosco. Nós estávamos aqui em off a conversar há bocadinho e estávamos a partilhar que a Joana estava a dizer: Eu gosto mesmo disto, desta conversa, desta. Não- E isto nota-se. Isto nota-se. E quem está do outro lado apercebe-se disto. Porque estarmos a fazer disto um frete Ou ter outras intenções também que estão por trás que não estão bem claras ou transparentes. alinhadas, Exatamente. Tu dizes-me sempre, quando vamos gravar, diverte.
Sempre, Eu adoro sempre, isso, que é quando sempre. eu me distraio, ok, porque há uma tensão, há horários, há pessoas que chegam, nós queremos ter o melhor do melhor Sim, para oferecer também a quem nos vê, quem nos ouve, e dizer assim, vá, vai e diverte. Eu sempre. acho isto delicioso, porque é mesmo inspirador. E quando eu me distraio, tu recordas-me como é que, para as pessoas no dia a dia, eh, como é que é divertir-se em algo que também tem tanta exigência e tanto investimento? Tem que ser algo que nos encha as medidas, por assim dizer. E isto pode parecer muito simples, não é? Mas tem que ser algo que para nós faça mesmo sentido. Ou seja, se eu estou a convidar-te para o meu podcast, tem que me fazer sentido. Porquê que eu o vou convidar? Qual é que é a minha intenção com o convite e com a conversa que eu vou ter com a Joana? E para ser divertido, tem que ser algo que me faça aqui mesmo muito sentido. Porque senão não vai ser divertido, não é? E eu tenho que perceber de que forma é que eu posso pôr a conversa, não é? Como é que eu vou trazer as perguntas certas para trazer a intenção que eu quero para aquela conversa. E quando a Joana se distrair, trazer a Joana novamente. E quando fugirmos um bocadinho da conversa, eu lembrar, não, a minha intenção com a Joana é esta. Então, ao mesmo tempo que é estarmos muito presentes, e temos que estar muito presentes, muita escutativa para conseguirmos isto, mas não deixarmos de ser quem nós somos. E ativarmos, eu costumo dizer que é a nossa vizinha Cusca, que temos cá dentro, que temos cá dentro, ativarmos esta curiosidade natural que todos nós temos. Nós temos uma curiosidade natural sobre a vida e sobre as outras pessoas. Os seres humanos são curiosos, naturalmente. Então deixem de trazer essa curiosidade. Se calhar é até trazer a nossa criança interior cá para fora, que tantas perguntas fazia e que se calhar agora precisa de ser ativada. Que bonito, mesmo. Tu fazes este trabalho, de diversas formas, não é? Sim, Sei que fazes a mentoria, tens a consultoria, tens bootcamps. Conta-nos de que maneiras é que nós podemos receber o teu apoio. sim, olha, eu vou começar pelo, se calhar, o meu projeto mais bebé, que é trabalhar com jovens. Minha intenção é também permitir que os jovens possam criar o seu podcast, porque no fundo a missão da Escola Portuguesa Podcasting é que toda a gente possa deixar a sua voz no mundo, sejam jovens ou menos jovens. Aquilo que eu vejo é que a Escola Portuguesa Podcasting pode ir desde as escolas, e nós trabalhamos com jovens neste âmbito, até aos centros de cuidados paliativos e podermos deixar as histórias e as memórias de quem está quase a ir embora. E esta é a nossa intenção. Ainda não conseguimos chegar lá, mas estamos também a trabalhar com empreendedores, também podermos financiar também esta nossa missão e este nosso sonho, que acreditamos que em breve nós vamos conseguir chegar lá. E no fundo, com os empreendedores, nós trabalhamos com as consultorias, trabalhamos com cursos online, trabalhamos com produção de podcast, para ajudarmos e orientarmos os empreendedores a criar o seu podcast único. E isto é a nossa intenção, é criarmos um podcast único. Ah, Lidiana, ok, não há podcasts únicos. Claro que há. As pessoas são únicas, é só trazer a essência das pessoas cá para fora. E aqui criar, juntar negócio, paixão, as pessoas, e temos aqui os ingredientes perfeitos para criar um podcast. Que bonito. E, por exemplo, tu tens um evento também online, também tens um encontro presencial, não é? Uhum. E eu queria que tu nos contasse, porque esses já podem ser mais abertos, não tem que ser um trabalho mais Sim, direcionado para quem realmente quer fazer. Pode ser um curioso, pode ser alguém que gostava de sim, saber mais, estudar a possibilidade de construir o seu projeto. Como é sim. que funciona? É assim, nós temos um summit online, não sei se vamos fazer todos os anos ou de 2 em 2 anos, agora tem sido 2 em 2 anos, em que juntamos vários especialistas da área do podcast de negócio para virem realmente falarmos sobre podcast, e temos aqui coisas tão diferentes como copywriting, storytelling, LinkedIn, todas as áreas possíveis e imaginárias. E depois temos o nosso bootcamp presencial, em que a pessoa sai de lá com o seu primeiro episódio delineado, por assim Hum, dizer. Por isso dá para mesmo para testar. Ok, eu vou testar. E a ideia é mesmo a pessoa ter um spot onde pode mesmo testar o seu primeiro episódio e a sua apresentação aqui, o seu conceito, no fundo, de podcast. Ou seja, dá para qualquer pessoa testar e perceber se é para mim, se não é para mim, se vai funcionar, se não vai funcionar. E depois, assim, temos as nossas respostas para poder ajudar qualquer pessoa a criar o seu podcast. E, por exemplo, neste bootcamp, qualquer pessoa pode ir.
e nesse dia tu vais ensinar estratégias para que as pessoas, desde o início, desde a ideia Sim, até a gravação? sim. Nós temos, desde os cuidados que nós devemos ter com a nossa voz, não é? Não é por acaso que nós estamos aqui a beber chá, ok? Ah, E desde o cuidado que nós devemos ter com a nossa voz, desde realmente nós encontrarmos também a nossa postura, como é que nós devemos aqui comunicar e aqui percebermos que há posturas que são mais facilitadoras da comunicação do que outras, até realmente criarmos o conceito, pensarmos já num nome, que ainda pode ser um draft, mas já começarmos a pensar nisso, até estruturar o primeiro episódio. Como é que eu vou estruturar este primeiro episódio? Para nós é sempre um episódio especial que é o foco, está em nós, no fundo. Quem é a Joana? Porque é que a Joana decidiu fazer o podcast? Qual é que é o caminho que a Joana tem trazido até aqui? E depois partilhar. E por isto sim, depois testar para colocar isto no mundo. e as pessoas querem ouvir podcasts? As pessoas querem ouvir podcast, muito, 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 muito. Na verdade, em Portugal nós temos assistido a eu vou dizer, um boom de ouvintes de podcast. Nós pensarmos agora um pouquinho, os carros, temos a maior parte das viagens é acompanhada por podcast e não pela rádio. Os podcasts têm vindo a substituir a rádio aos poucos. E não é por acaso que grandes rádios também têm os seus próprios podcasts. Porquê? Porque se viram nesta obrigação de chegar também a este mercado, de criar e de criar ligação com as pessoas para além do direto, por assim dizer, não é? Porque a rádio é aquele direto, por assim dizer. Então o podcast é uma espécie de rádio, em que está disponível na palma da mão 24 horas por dia, e tu tens este poder de eu vou escolher que quero ouvir. A escolha é minha. E nós estamos cada vez mais preocupados com aquilo que pomos cá dentro. E não é só em termos de comida, não, é em termos de que estímulos é que nós estamos dispostos a estar presentes, e os estímulos auditivos ou visuais de um podcast fazem parte disso. E é bastante diferenciador das redes sociais, porque nas redes sociais tu não escolhes o que é que vais ver, não é? Tu fazes scroll e o algoritmo é que vai mandar naquilo que tu vais ver. Com o podcast não é assim. Tu vais à plataforma e escolhes. Queres ver? Até podes definir qual é que é a tua playlist de podcast para ir ouvindo na tua viagem. É extraordinário. E achas que também estão a substituir os livros e a leitura? Acho que são complementares. Acho que são complementares. Aquilo que eu tenho assistido, e não sei como é que é contigo, Joana, mas eu muitas vezes ouço podcast onde referem determinado livro e eu sou menina para ir comprar o livro porque, ok, aquela review ou aquilo que partilharam naquele livro para mim fez tanto, naquele podcast fez tanto sentido que eu fico com vontade de ouvir e de ver, aliás, de ler ah, e de saber mais sobre aquele determinado livro. Também me acontece, também me acontece. E eu sou menina para isto, para ir realmente comprar o livro. Porquê? Porque no fundo, o podcast acaba por ser uma pessoa de referência. Liliana, uma pessoa de referência, o que é isto? Sim, no fundo acaba por ser uma pessoa de referência. Nós, quando ouvimos um podcast, ouvimos com fones. Nós estamos a falar ao ouvido da pessoa. Isto coloca-nos num patamar, num posicionamento bastante diferente, que é, ok, a pessoa escolheu ouvir-me e eu e estou-lhe a falar ao ouvido. Isto é criar uma ligação muito íntima, no fundo. Então é normal, é a mesma coisa que fosse alguém da nossa família, do nosso círculo próximo, que estivesse a recomendar aquele livro. Então eu acho que o podcast é uma excelente forma para trazer mais leitores e não para substituir. Que bonito. E as pessoas têm uma ideia, muitas vezes, que o podcast é um caminho para ganhar dinheiro. A monetização do podcast. Como é que funciona? Ai, Estou a gargalhada já disso tudo, não é? Vamos falar sobre isso. Bem, eu sou um bocadinho. Como é que eu vou colocar esta questão aqui para não parecer mal? Então, politicamente correto. Aquilo que eu acredito é que a melhor monetização de um podcast é poderes vender os teus produtos ou serviços. Isto para mim, sem sombra de dúvida, porque nós estarmos a depender de um patrocínio, nós estarmos a depender de um apoio, nem sempre é fácil. Principalmente em Portugal, que ainda não há muito esta cultura das grandes marcas poderem apoiar pequenas produções de podcast. Eu acredito que as coisas vão se mudando aos poucos,
mas as grandes marcas ainda não se sentem, talvez, seguras para poderem investir em pequenas produções de podcast. Por isso, na minha opinião, a forma mais segura de monetizar é, sem sombra de dúvida, com os nossos produtos ou serviços, aos poucos depois com as plataformas também, mas ainda assim é muito redutor nós dependermos das plataformas e realmente daí a de vir, no fundo, o financiamento para o nosso podcast. Daí às vezes ser tão difícil e no fundo os números dizem mesmo isto. 90% dos podcasts não passa dos 3 episódios. Dos três? Dos 3. Três episódios? 90%. 99% não passa dos 10 episódios. Ok, 10 episódios. Pois, Porque são muitos milhões de podcasts. E é muito difícil manter também E a é produção. muito difícil manter. E as grandes marcas têm que começar a perceber que sim, os podcasts resultam e não precisam ter milhões de visualizações como aquilo que se vende, no fundo, na publicidade normal. Porque, no fundo, elas vão impactar pequenos nichos, mas de forma muito mais forte, por assim dizer, não é? A tal história da recomendação do livro. Será que houve milhões de pessoas a comprar aquele livro? Não. Mas se forem 500, se calhar as editoras já começam a pensar: ok, se calhar vale a pena até pensarmos nesta possibilidade, não é? E este vai sendo uma pequena ondinha, aos poucos, no O que é fundo. mais importante, o convidado ou o entrevistador? São os dois importantes. Quando há podcast de entrevista, lá está, é um ato de generosidade para um host, no fundo, trazer a outra pessoa para a conversa. Ah, e é tão importante saber fazer as perguntas, que eu acho que não há mais importante. Eu acho que é tão importante o host como o convidado. Não consigo fazer aqui a distinção. Que é também um bocadinho a química que há entre eles, não é? E também a capacidade que o host tem de criar ligação, conexão com a outra pessoa. Esta tal presença que é necessária ter. Joana, estás aqui comigo, só. O mundo pode estar a cair lá fora. Joana está aqui comigo. E isto é muito importante, não é? Mas a capacidade de criar conexão, a capacidade de fazer boas perguntas, a capacidade de entender até a linguagem não verbal da pessoa, tudo isto é importante. A capacidade de escutar ativamente aquela pessoa, de perceber que tipo de pergunta é que eu posso vir fazer a seguir, que venha no seguimento desta conversa. Tudo isto é muito importante, não há mais importante. Quando tu decides criar este projeto, tiveste de fazer uma mudança de vida, calculo. Esta pergunta é para o fim, mas na verdade é muito importante percebermos que Portugal, não é? Ainda tinha muito para descobrir sobre podcast e tu com a Escola Portuguesa de Podcasting estás a fazer esse desbravar terreno, uma coisa ainda que é muito precisa, mas como era muito nova, calculo que não tenha sido fácil. Como é que foi esta mudança e este arriscar? O mundo tem que ouvir estas vozes. Foi uma mudança desafiadora, mas foi feita aos poucos. Ou seja, os meus primeiros 2 anos de negócio foram feitos em part-time, por assim dizer. Eu continuei com o meu trabalho por conta de outrem, até não dar mais. A velha história realmente é que a vida diz-nos não dá mais. Não dá mais. E aqui foi a minha saúde que começou a falar mais alto, porque já eram muito poucas horas de sono e a saúde começou aqui no fundo, o sinal vermelho a dizer ou paras. Tens que escolher, no fundo. E ao mesmo tempo foi o sinal para dizer: olha, chega, está no momento, é o que é, não é? É fazer esta transição. E eu acredito que sim. Se calhar foi cedo demais, se calhar, mas foi no momento certo, no fundo. No momento certo, arriscar esta mudança e lá está. Também foi uma mudança pensada em família, porque é uma mudança muito grande É para todos, não é? para todos, porque implica todos, desde a minha filha, o meu marido, os meus pais, toda a gente, não é? A mesma coisa de eu chegar ao pé dos meus pais e dizer vou-me despedir, depois deles terem investido não sei quanto tempo numa licenciatura, Dinheiro, tempo, dinheiro, tudo, expectativa, não é? tudo, não é? Numa licenciatura, mas às tantas os meus pais já me diziam então e quando? Porque já não me viam feliz.
já não me viam feliz. E isto foi o sinal que eu precisava de pensar: ok, posso ficar tranquila, desta parte está tudo ok. Depois foi eu realmente estar também segura do caminho que queria fazer e de perceber que o tempo todo que eu tinha andado a fugir da comunicação e de realmente, se calhar, colocar-me num lugar de. hum, para ser vista, para ser pioneira, para ajudar outras pessoas a fazer este caminho, estava na altura de o fazer. E, ok, com medos, com dúvidas, com receios, mas filo, de coração aberto e continuo. As dúvidas continuam cá, às vezes há dias melhores, há dias piores, Às mas vezes faz nós parte. pensamos, não é? Mas também, não sei se tu sentes isso, mas eu sinto muito que quando eu questiono, também eu posso reafirmar a minha real vontade, não é? É mesmo isto que eu quero fazer. Então, o questionamento também é uma forma de impulso e de motivação. Sim, às vezes aqueles momentos de questionamento vêm antes de um salto, de um movimento, talvez às vezes muito maior do que aquilo que nós temos noção, no fundo. E é desafiante, é desafiante, mas é maravilhoso ao mesmo tempo. E também me permite ter uma vida que eu não tinha num trabalho por conta de outra. É colocar na balança, não é? Ok, o tempo para mim e o meu porquê, não é? É muito importante. E o porquê deste movimento também foi por causa da minha filha e da minha família. De eu poder me permitir, se calhar, haver um dia da semana em que eu não estou a trabalhar porque preciso de apoiar alguém e depois haver uma noite em que eu preciso de trabalhar. E com o trabalho por conta de outra, não é? Com um horário rígido, nós não temos isto. Há um aspecto muito importante que é quando tu fazes esse trabalho de apoio, de consultoria, de mentoria, tu ouves muito o que a pessoa quer. Como é que é às vezes estar a ouvir as pessoas e às vezes tu apercebes se calhar que este projeto pode ter algumas falhas, como já me aconteceu comigo, tu sentes, "Oh, Joana, talvez por aí não", e eu insistir, não é? E tu deixares esse espaço, então vai por aqui e apoiares sem te imiscuires, sem quereres forçar numa direção que a tua experiência já disse, se calhar não é a melhor. É um equilíbrio. É um equilíbrio e é perceber que há uma linha que separa, não é? A minha experiência e também aquilo que o cliente quer. Eu não deixo de dizer. E isso é uma coisa que eu tenho que estar bem com a minha consciência, que é, se eu sentir, se eu perceber que há ali qualquer coisa que não vai dar certo ou que talvez não seja o melhor caminho, eu digo. E depois Mas a acolhes. decisão. Mas A acolhes a decisão é decisão. de cada um, mas eu não posso deixar de dizer. Eu sinto muito isso e acho que isso é um grande dom. Nós temos a capacidade de deixar outros fazer as suas escolhas, mas estamos aqui a apoiar. E acho que apoiar sem realmente manipular ou interferir Sem me impor. às vezes não é fácil, não é? Observar e já me disseste umas vezes, se tu queres fazer assim, então, ok, mas vamos experimentar. Isso é muito bonito, porque vais pensar, mesmo que seja uma loucura, eu tenho aqui um apoio comigo, porque a minha mentora de podcast vai estar aqui comigo e se alguma coisa correr, nós vamos rever. E tu já me disseste, ok, se não for tão bem por aí, vamos ver, vamos mudar. E isso é fantástico. E o que eu quero dizer às pessoas aqui que nos está a ver que ter uma pessoa como tu comigo ajudou-me a achar que acontecesse o que acontecesse com o projeto, eu ia estar amparada para poder redirecionar. Eu não era prisioneira do podcast, nem para continuar, nem para fazer diferente. E isto tenho-te a agradecer muitíssimo porque foi muito importante para mim. Porque, Obrigada. verdade, tinha o sonho, mas às vezes o sonho às vezes é como as casas. Nós pensamos muito no telhado, na cobertura e nas paredes e esquecemos das fundações. Quem é que se lembra como é que elas têm de ser bem Sim, feitas? exatamente. Mas eu acho que ser mentor ou colocarmos numa posição de mentor e mentor já tem aquela conotação Ter que um guia, não é? é um guia, é um guia. E o que é que o guia faz? O guia empurra-nos quando nós precisamos, mas também nos ampara quando nós precisamos. E este é muito o meu papel, eu encaro muito este como o meu papel, que é, ok, estás a precisar de avançar? Vá, bora, eu ajudo-te. Vá, um empurrãozinho agora que tu precisas. Mas quando estás naquela hesitação, não, vai que eu estou aqui. Vai que eu estou aqui.
é uma posição um bocadinho maternal, talvez, mas eu acho que ao mesmo tempo é muito importante, porque nós já fazemos tanta coisa sozinhos, enquanto empreendedores, enquanto decisores do nosso trabalho, que o facto de termos aqui alguém que só, às vezes só precisa de estar ali, não precisa mais, só precisa de estar ali, ou abanar de cabeça, ou de não sei, é o suficiente. E isto dá-nos uma segurança para nós fazermos e para nós continuarmos o nosso caminho, porque os desafios já vão acontecer, a vida vai acontecer. E é mesmo termos esta noção de que é possível e acreditarmos, às vezes, tanto ou mais do que a pessoa. Mas nós temos que ter esta capacidade de acreditar que é possível naquele sonho, naquele projeto, naquela ideia maluca, mas que é possível. E depois também trazer o melhor dessa ideia maluca para começar a construir as tais fundações que são necessárias e que tu falavas. Mas porque às vezes é um sonho, é uma ideia que a pessoa tem, ok, conta-me mais. Tens alguma história de alguma ideia muito estranha que possa-se contar, não é? Porque há algumas pessoas que possa ter realizado ou algum projeto que. Olha, eu vou contar aqui um projeto, foi do ano passado. É um mercadinho urbano que decidiu ter um podcast. E nós pensamos, um mercadinho urbano, sim, um mercadinho urbano, traz marcas, tem marcas, várias marcas, é um mercadinho, é o Ana Marca, passando aqui a publicidade. Podemos dizer tudo. A publicidade é no Porto e realmente o que é que elas decidiram? As primas decidiram fazer um podcast e colocar as suas marcas que faziam parte do mercadinho a falar. O podcast é gravado no mercado, Sim. em momento de mercado, e sim, colocarmos tudo em prática, decidirmos como construir tudo, foi uma ideia maluca, mas que resulta lindamente. Mas é Lindamente. super autêntico, não é? Porque está a Muito. acontecer em tempo real, com as pessoas, é super bonito. Sim, sem dúvida. Que Sem bonito. dúvida. Então, até as ideias mais loucas também têm espaço, podem ser realizadas. Mesmo, decididamente, as ideias mais loucas. E até as companhias mais improváveis. É verdade. E agora? O que é mais difícil? É estar desse lado ou deste? Para mim é sempre mais difícil estar deste lado. Agora isso estar desse lado. Mas é bom também, é bom também. Mas é sempre mais confortável estar desse lado. Para mim. Eu também acho que é mais confortável estar deste. É, não é? Sim, sim. Às vezes que já estive em podcast, eu adoro falar, como tu sabes. Gosto muito de falar, adoro comunicar. É mais confortável deste lado. Mas eu não sei se eu não acho desafiador e como um bocadinho aventureiro. Nós não sabemos o que é que nos vão perguntar, Sim, não é? sim. Aquela Mas coisa. eu acho que é aquele sentimento de ficar vulnerável. É isto que eu sinto aqui, porque nós não sabemos o que é que nos vão perguntar, estamos naquela sensação de ficar vulnerável, no fundo. E isto pode ser um bocadinho mais desafiante. E é mágico também. É, E sem espontâneo. Sem dúvida, sem dúvida. Liliana, foi maravilhoso ter-te aqui. Obrigada, Joana. Gostava que tu deixasses uma última mensagem para quem está a pensar fazer um podcast ou criar algum projeto. O que é que tu, como mentora, poderias deixar para as pessoas? O que é que eu posso dizer? Se tens aquela mensagem dentro de ti que te deixa borboletas na barriga e aquela ideia que não te sai da cabeça, bora colocá-la no mundo. Podcast é um excelente canal para o fazeres. Acredita. E podem contar contigo para o fazer. Claro. E vai ser maravilhoso. Isso eu posso Claro que recomendar. sim, claro que sim, claro que sim. Que bom. E com Joana, esta obrigada. companhia maravilhosa também, e mostrar que tudo é possível também, e gravar um podcast aqui no Terra Raiz, no meio da natureza, dos animais, que também foi o meu projeto louco e que tu apoiaste. Exatamente, exatamente. Nós deixamos esta mensagem inspiradora, o nosso agradecimento a toda a gente que nos está a ouvir e agradecer muito em especial a ti, que nos ajudas Obrigada. a realizar os nossos sonhos e que motivas tanta gente. Obrigada, Joana. Gratidão. Obrigada.